gente, bom dia a todos. Eu sou o pastor Wagner Fernandes. Este é mais um programa Teia Missionária que está chegando na sua casa, no seu smartphone, na sua vida, na sua família, para te abençoar, para ser instrumento para você. Hoje nós falaremos sobre um personagem da história da humanidade que muito se discute, muito se fala a respeito dele. Eu quero falar hoje sobre Jesus. E muitas pessoas ainda não têm muita noção sobre o que ele representa. Para alguns ele é só um profeta, para outros foi uma grande figura importante da história humana, mas Jesus não foi só isso. E o tema da mensagem de hoje é o homem que veio do céu. Esse título é baseado numa série de TV que havia nos anos 80, muito famosa, que era um anjo que via para o céu, que fazia coisas boas, levava as pessoas a um grande caminho, a um bom caminho, e fazia algumas missões, cumpria missões que Deus designava para ele. Jesus ele foi um homem assim que para alguns é controverso por conta das suas crenças, mas nós vamos falar um pouco sobre ele, algumas coisas que você não vai poder negar. Abra sua Bíblia, ou ainda poderá acompanhar aí no texto que vai aparecer na tela do seu smartphone, Lucas 1, versículo 26 ao versículo 35. Por enquanto, até aqui, daremos hoje uma pequena passeada por alguns textos bíblicos para falar de Jesus. Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35. Leiamos. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Só até aqui o texto, leremos mais alguns ainda. Tente pensar, tente imaginar uma pessoa que nasceu sem relação alguma, que nasceu pela vontade divina, não pela vontade do homem. Então Jesus ele nasceu em circunstâncias totalmente diferentes das nossas. Ele não era para ser filho de homem algum, mas veio para ser filho de Deus. Veio em condições que foi necessário que um anjo de Deus fosse dar o recado. Então a gente pensa aí em um Deus, um rei, que teria um trono e um reinado sem fim. Então, você pode imaginar aí um grande milagre, uma coisa totalmente sobrenatural, fora do comum. Então, Jesus não nasceu em circunstâncias simples. Então, ele não nasceu em condições semelhantes às nossas. Então, já para começar, nós podemos colocar Jesus assim, já para começar como um homem extraordinário. Em segundo lugar, eu gostaria que você, rapidamente, em Lucas 2,52, mais um pouco, diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então, o texto diz que Jesus, ele quando menino, ele já cumpria a sua vocação, estava fazendo a vontade de Deus, conversando com grandes mestres, grandes doutores, grandes estudiosos e entendidos da lei. Então, por mais que os meninos daquela época, naquele tempo, naquela cultura tivessem essa prática, Jesus ele entendia aquilo como algo fundamental para ele. Então, naquele texto onde ele se perdeu dos pais, onde os pais precisaram procurá-lo, lá estava ele cumprindo o que Deus queria para ele
e a sua missão estava sendo, naquele momento, desenrolada na terra. Um outro aspecto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos aqui sucessivos. Em João 6,48, você vai ler aí no texto que Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, ou seja, ele é alimento. O outro texto que vai aparecer aí para você também, em João 10,30, eu e o Pai somos um, ou seja, ele é um com o Pai, não há múltiplos deuses, ele é Deus, ele é Deus, ele é o Deus encarnado, Deus que veio para a terra, ele, apesar de ser Deus, veio até a terra e sentiu o que nós sentimos, fome, sede, cansaço, então ele foi totalmente diferenciado, uma pessoa totalmente diferenciada. Abra sua Bíblia aí, pode ver aí que vai aparecer para você também, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus não fala, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele é o Pai, ele é a representação também do próprio Deus na terra. Né? Então ele é a figura que vai levar você até o contato com Deus, somente através dele. Então, ele fala um outro aspecto de Jesus, João 1,12. João 1,12, livro de João, abra a sua Bíblia aí, pode dar uma olhadinha. João 1,12, né? Fala que Jesus é o Verbo se fez carne, habitou entre nós. 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem mais pode te dar essa condição? Deixar de ser apenas criatura. E quando você nasce humano, você é a criatura de Deus. Amado, tudo bem, mas filho de Deus, somente Jesus pode dar essa condição. Mas para quem ele deu essa condição? Para aqueles que o recebem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a mensagem de hoje foi para você poder refletir um pouco mais sobre quem é Jesus. Quem é esse homem que perdoa pecados? Perdoados são os teus pecados. Quem é aquele que é capaz de tirar você da lama? Aquele que é capaz de fazer você ter um contato com Deus, voltar para o Senhor. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem esteja afastado dos caminhos do Senhor. Ou você seja uma pessoa que está aí relutante, tem um amigo evangélico, um amigo crente, que está aí pregando a palavra para você faz tempo e você endurece seu coração. Pense que Jesus é que está usando essa pessoa. Jesus quer você no contato com Ele. Esse homem que veio do céu, esse homem que esteve lá no princípio, testemunhou a sua vida, acompanhou sua criação, se preocupa, se importa com você, não é um Deus ausente. Esse homem quer estar com você, entrar na sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós reconhecemos a figura de Jesus como o único capaz de perdoar pecados, porque o seu sangue nos lavou. Bem como o ladrão na cruz, ele nos libertou e é capaz de nos levar para o paraíso, nos levar para a vida eterna, Senhor. Mas não há outro meio, Senhor. Através de Jesus, da pessoa de Cristo, podemos chegar até Deus. Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que essa palavra alcance pessoas que nunca te aceitaram, pessoas que estão cercadas de incredulidade, cercadas de coração duro, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor quebrante, Senhor Deus, vidas nesta hora. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que nunca tiveram contato com Jesus para que eles tenham. E que os que já tenham e se afastaram dos caminhos, Senhor, voltem para casa. É isso que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua participação. Este foi mais um programa Teia Missionária. Curta o vídeo, assine o canal. Desejo que Deus o abençoe grandemente e até a próxima.